Então, boa noite a todos e a todas, para quem está comigo aqui ao vivo e para quem vai assistir a gravação depois. Estamos iniciando a nossa última aula da minissérie Psicanálise em Ação, uma aula que vai falar hoje sobre o movimento que a gente faz, né, da consciência à ação, né? Ou seja, hoje a gente vai pegar todas as pontas soltas que tivemos aqui durante todos esses dias e a gente vai fazer um caminho que mostra para a gente como que a gente sai dessa estagnação e finalmente vamos para a ação. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a apresentação de hoje. Pronto. Então vamos lá. O tema da aula de hoje é da consciência à transformação. Como construir a vida que você deseja. Né? Por quê? Porque a gente começou lá na nossa primeira aula falando que o que impedia a gente de ir para ação, o que impedia a gente de fazer as realizações, as conquistas que nós desejamos para a nossa vida é justamente a falta, no caso, né, da nossa pulsão de vida, certo? Que nos leva a aumentar essa pulsão de morte, trazendo essa estagnação, essa paralisação para a nossa vida, certo? Bom, a gente vai costurando tudo isso para chegarmos hoje na aula que vai trazer esse primeiro passo de transformação, certo? E vocês vão ver que, como eu falei na aula de ontem, esse primeiro passo para a transformação está totalmente associado à nossa última prisão que vimos na aula de ontem, né? Ou seja, a prisão externa, né? Os desejos que nós interiorizamos, né? Do ideal do eu social, né? Que veio ali do que a gente falou ontem na psicologia das massas e análise do eu. Hoje eu vou trazer um pouquinho disso, mas bem pouquinho mesmo, tá? Então vamos lá. O que nós vimos até aqui hoje? Na nossa primeira aula, a gente viu que existe uma força que nos leva à repetição, né? Uma força que faz com que a gente repita, que diminui a nossa pulsão de vida, que essa pulsão de vida vai ser muito importante hoje de novo. Ela é a responsável pelas realizações que nós fazemos na nossa vida, certo? Na aula 2 a gente entendeu o que sustenta essa repetição, né? Quais são as bases, né, internas, quais são os mecanismos internos que sustentam essa repetição, que faz com que essa pulsão de morte se torne ainda mais forte do que a nossa própria pulsão de vida, certo? Na nossa aula de ontem, a gente entendeu que, além desses mecanismos internos, que é a criança ferida e o nosso superior autocrítico, certo? Além desses dois mecanismos internos, a gente tem também um mecanismo externo, tá? Que são os grupos que moldam a nossa identidade, né? Inclusive, a gente chegou ali numa conclusão que não é do Freud, que é minha, e se eu não me engano, acho que a Carol concordou também, que não dá para a gente chegar no que a gente é de fato, em essência, longe dos grupos, né? A gente consegue ir trabalhando as crenças e tudo aquilo que a gente vai pegando, que não nos faz bem, que não é aquilo que a gente quer, mas chegar em uma diferenciação do que eu de fato sou pro que eu me tornei em relação aos desejos da sociedade, aos desejos da minha família, aos próprios desejos, né, do que a gente tem hoje das redes sociais, né, esse padrão social é quase impossível, certo? Por quê? Porque, como disse Freud, né, na psicologia das massas e análise do eu, o ser humano sozinho é praticamente uma abstração. E aí, chegando numa conclusão que é minha, não é do Freud, não existe cultura sem psiquismo, não existe psiquismo sem cultura, ou seja, eu não sou ninguém sem o outro. Não existe uma identidade que seja totalmente liberta do desejo dos outros, certo? Isso foi o que aconteceu nas aulas anteriores. E hoje a gente vai voltar para a nossa chave da realização, que é a pulsão de vida. Hoje a gente vai voltar para ela.
tá? No sentido de que vamos entender como que a gente vai fortalecer essa pulsão de vida, como que ela aumenta? Se a minha pulsão de vida tá baixa, gente, peraí, um minutinho. Ó, eu acho que está começando a chover. Se começar a chover mais forte, eu vou ter que dar uma pausa aqui de 2 minutinhos para tirar o meu varal da varanda, para as roupas não molharem, tá? Mas vamos lá. É só se ela ficar mais forte. Continuando. É... Onde eu tava? Peraí. Ah, tá. Então, a chave da aula de hoje é o quê? Lembra que hoje a gente vai para o caminho da resolução, que é como a gente vai aumentar essa pulsão de vida para que a minha pulsão de morte ela vai continuar existindo. Lembra? Ela é anterior à minha pulsão de vida. A pulsão de vida está a serviço da pulsão de morte. E tá tudo bem, essa pulsão de morte ela vai continuar existindo. Só que o que, que a gente quer? A gente quer que a nossa pulsão de vida esteja mais forte do que a nossa pulsão de morte, tá? E essa é a chave da aula de hoje. Como aumentar essa pulsão de vida, certo? E aí, a gente vai para o que sustenta essa transformação, que a gente pega o gancho da aula de ontem, né? Ontem, o tema da aula foi as prisões invisíveis, os grupos que libertam. Não, mentira, as prisões invisíveis não. É o pertencimento, né? Os grupos que libertam e os grupos que aprisionam. Então, ontem a gente viu os grupos que aprisionam, né? Que há essa massa, né? Esse desejo que vem da nossa pulsão de morte de querer pertencer, de querer ser amado pelos grupos, certo? E a gente se abdicar dos nossos reais desejos, reais intenções, para continuarmos pertencendo a esses grupos, certo? Então, esse foi o ponto da aula de ontem. Só que no final da aula a gente viu que, mas existe um caminho de solução, que são os grupos que nos libertam, que são os grupos que, ao invés de aumentar a nossa repetição, ao invés de aumentar a nossa pulsão de morte, ele aumenta a nossa pulsão de vida, certo? Então, os grupos são importantes. A gente precisa estar em grupo, a gente não existe sozinho. A nossa identidade não é isenta dos desejos dos outros, né? A gente só se cria psiquicamente, se constitui a nossa personalidade como indivíduo a partir do olhar do outro. Não tem como, não estamos isentos disso. E aí, a gente chega no ponto que a gente vai entrar hoje, que são esses grupos que libertam. Quais grupos são esses? De onde isso vem? Porque qual a relação desses grupos que libertam com a nossa pulsão de vida? Como que isso aumenta a minha pulsão de vida? Tá? Esse é o nosso ponto de hoje. Antes de eu iniciar de fato, eu quero explicar da onde veio isso, gente. Por quê? Hoje a gente ainda vai usar muita psicanálise, mas não apenas psicanálise igual a gente estava usando nas outras aulas. E é isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Que é o seguinte, eu tenho muitos amores na minha vida, mas o meu maior amor de todos é Freud, é a psicanálise freudiana. E eu falo que eu tenho um dom de conseguir, para tudo que eu olho, tudo que eu vejo, trazer a psicanálise, né? Associar a teoria freudiana as coisas do dia a dia, a sociedade, a outras terapêuticas também, tá? Para mim, a psicanálise freudiana é a base de tudo. E há uns anos atrás, eu ganhei um kit de livros de uma amiga, porque eu era preconceituosa em relação a esses livros, e eu amo ganhar livro, e ela tinha ganho do irmão dela, e ela leu e amou, e ela falava, amiga, você precisa ler livros que não sei o quê, e eu falava, eu não quero ler isso não. Eu tinha um negócio com esses livros que eu não sabia o porquê, nunca tinha ouvido falar assim mal dos livros, mas eu tinha um negócio com eles que eu não sabia de onde vinha, não sabia o porquê, e eu tinha um ranço interno,
E ela falava, você vai amar, você precisa ler, não sei o quê. E aí, um belo dia, ela me presenteou com esses livros. Eu acho que foi presente de Natal. Ela me presenteou com um kit, acho que de 5 livros. Cinco? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com 6 livros. Um kit de 6 livros do Napoleão Hill. Vocês já devem ter ouvido falar de Napoleão Hill, ele é muito famoso, né? Me conta aqui, se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar dele, ou se vocês já leram, ou se nunca ouviram falar dele. E aí, eu ganhei o livro, agradeci, claro, né? Falei, ai, amiga, obrigada, né? Não sei o quê, aquela coisa que foi mais de praxe. E ela sabe disso. Ela sabe disso. Tô falando aqui, mas ela sabe disso. E ela falou assim: você ainda vai ler e você vai gostar. Eu falei, tá. Sim, conheço. É isso, gente. Acho que não é difícil alguém não conhecer, né? É, ele é bem famoso. Eu também já conhecia, assim, de ouvir falar, mas nunca tinha lido. E eu confesso que esses livros ficaram na minha prateleira um bom tempo. Eu acho que o primeiro ano eles passaram todos na prateleira, sem abrir, só empoeirando. E demorou um pouco, demorou. Um determinado dia, eu tinha que acompanhar a minha mãe, acho que num exame. Eu fui levar ela para fazer um exame. E aí, sabe quando você assim quer pegar um livro, porque essas coisas demoram, né? Ah, vou pegar um livro. E aí eu já não tinha nada que eu estava lendo no momento, eu tinha acabado de terminar um, olhei. Um dos livros dele me chamou a atenção, que foi aquele Atitude Mental Positiva. Foi meu primeiro livro dele. E me chamou a atenção, eu peguei o livro, falei, ah, vou levar esse daqui mesmo. Eu li numa sentada. Bem que demorou lá, né? Demorou acho umas 4 horas para terminar de fazer o exame. Uma sentada, eu li o livro praticamente inteiro. E gostei. Falei, opa, tem coisa boa aqui. E aí eu comecei a ler os livros. E aí o que, que eu comecei a perceber? Que nos livros dele existia muita psicanálise. Muita. Né? Para quem nunca leu, o que, que ele faz? Ele constrói um caminho que ele intitula de caminho para o sucesso. Né? Então, assim, é um protocolo, tem ali, tipo, do 1 ao 17, é um passo a passo ali, muito bem construído. Só que qual é a questão? A partir do momento em que eu ia lendo, eu ia vendo a psicanálise dentro daquilo. Eu falava, gente, isso daqui podia ser melhor explicado. A gente podia usar uma potência maior do que ele está trazendo a partir desse conceito da psicanálise. Olha, aqui o que ele está falando aqui hoje, que é o que eu vou trazer para vocês hoje, na verdade, isso daqui que ele chama de tal coisa é pulsão de vida. Ah, agora faz sentido, por que que isso aqui ajuda a gente a atingir um objetivo, a chegar no sucesso, porque isso é pulsão de vida. Pulsão de vida é energia do sucesso. E aí eu ia fazendo essas paranoias mentais na minha cabeça. Até que eu uni completamente. E aí, assim, eu tenho a mania de ir pensando nisso e escrevendo e tudo mais, e construindo uma linha de raciocínio. Claro que isso não é aceito academicamente, mas eu fiz como se fosse um TCC. E foi muito interessante. E eu comecei a utilizar isso, tanto para mim quanto nos meus atendimentos, né? Assim, dependendo do caso, uma coisa ou outra eu indicava, não trazia tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje, claro, mas né, ia trazendo alguns pontos. E eu percebi que através disso, isso ajudava de fato as pessoas, assim como me ajudava, e fazia muito sentido, tanto psicanaliticamente quanto na teoria do Rio. Esse ano, né, eu já tinha falado para vocês lá no final do ano que eu voltaria com aulas, né? Fazia muito tempo, há uns anos atrás eu já cheguei a dar umas aulas de psicanálise e tudo mais, fazer uns cursos, uns grupos de estudo. Aí eu comecei a ir muito para holística, me distanciei disso e no final do ano eu decidi retomar. E aí eu estava pensando, eu vou retomar com o que primeiro, né? Além dos atendimentos de psicoterapia com abordagem psicanalítica. Ah, eu vou retomar com isso aqui, que eu nunca passei para ninguém esse conteúdo aqui, que ficaram apenas paranoias na minha cabeça e escritos que eu chamo de fichamentos de livros no meu Google Drive. E eu falei,
poxa, isso é bacana, as pessoas precisam saber disso. E aí, a partir do momento em que eu pensei isso, começou a me chegar muitas clientes que tinham essa questão, né? Do tipo assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já fiz muita terapia e ainda assim eu não consigo ir para a vida. E isso me trouxe esse impulso de tipo, vamos fazer um curso disso aqui. Vamos ajudar essas pessoas através desse caminho, unindo a psicanálise e os estudos do Napoleão Hill. Então, basicamente, foi isso o que eu decidi fazer. Então, é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai unir aqui psicanálise e as metas, né, os estudos do Rio em relação ao que a gente precisa fazer em direção ao sucesso, tá? Então, basicamente, é isso que faremos hoje, tá? Não é estritamente psicanálise, não. Anotações de uma pessoa que gosta de estudar e que colocando em prática dá certo. Então, vamos lá, isso que eu vou passar para vocês hoje. Eita, por que que não tá mudando? Ah, agora foi. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o que faz algumas pessoas conseguirem de fato sustentar mudanças reais, enquanto outras retornam ao mesmo padrão, tá? E lendo tudo isso, né, do Napoleão e olhando para a psicanálise, eu chego em um ponto único, em dois pontos importantes, na verdade. A pulsão de vida, uma pulsão de vida alta, alimentada, bem alimentada, e grupos. Grupos que nos libertam. São os dois pontos, gente. Anote isso aí. O que faz com que eu sustente uma mudança na minha vida? O que faz com que eu, de fato, consiga mudar? O que faz com que eu, de fato, vá para ação? Então, são esses dois pontos. Pulsão de vida alta, uma pulsão de vida alta e, e um grupo que me liberta. Esses são os dois pontos, certo? Anotados? É disso que a gente vai falar hoje, tá? E aí a gente chega, né, numa questão assim muito, muito, muito importante, que é o mito da força de vontade, tá? Sabe aquela coisa assim, se você tivesse mais força de vontade, você conseguiria. Eu falei um pouco disso na nossa primeira aula. Gente, isso é mito. Isso é mito. Sabe aquela coisa tipo, eu vou na academia com uma amiga porque sozinha é mais difícil. Gente, quem nunca? E aí as pessoas vêm te cobrar, tipo, não, mas você tinha que conseguir ir sozinha. Me diz quantas de vocês já não se cobraram do tipo assim, nossa, toda vez que minha amiga vai, eu tenho ânimo para ir para academia. Tô dando um exemplo da academia, mas pode ser qualquer coisa, tá? Eu tenho ânimo para ir para academia. Mas quando a minha amiga não vai, gente, eu não consigo. Me dá preguiça, me dá tudo. Eu vou limpar a casa, mas eu não vou para academia. Quem nunca passou por isso, essa situação exatamente, ou algo semelhante? E o pior, o nosso super eu ali, ó, crítico, te puniu ainda falando, você é folgada, hein? Cadê sua força de vontade? Você não tem força de vontade nenhuma. Porque se você tivesse de verdade, você tinha ido para academia sem a sua amiga. Quem nunca passou por isso? Me diz. E aí a gente entra numa paranoia de que, tipo assim, não, eu tenho que conseguir sozinha. Eu vou falar para minha amiga que eu não vou mais com ela, porque eu tenho que ter essa força de vontade e eu tenho que ir sozinha. Quem nunca entrou nessa paranoia? Nesse caso, eu sempre preferi ir sozinha, acho mais fácil. Cada um, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá? Mas a maioria acha mais fácil ir em conjunto, né? E pode ser que talvez, opa, em vez de voltar, tá. E pode ser que talvez em outros aspectos, né, essa questão de ter alguém para fazer algo com você te ajude, né? Por quê? Porque esse mito da força de vontade é literalmente um mito, tá? Como nós vimos anteriormente, nós precisamos do grupo. O grupo, ele dá força. Ele dá força para a gente continuar. Pertencer em um grupo
em que você é amado, né? Que você se sente pertencente, que você ama e é amado, que existe aquele laço que a gente falou anteriormente, nesse laço libidinal, que nada mais é do que amor, faz com que a gente chegue mais longe nas coisas. Pode ver, é muito interessante, né? Quando eu conduzo, né, rodas terapêuticas, cerimônia do cacau, né? Todas as vezes que eu conduzia coisas em grupo, é muito legal, porque quando uma pessoa fala, tá todo mundo quieto. Aí alguém tem coragem e vai lá e se expõe e fala, todo mundo começa a falar. Todo mundo fala. Dificilmente, uma ou outra que é mais reservada, assim, que não gosta de falar de jeito nenhum. O restante, todo mundo pega o embalo. Agora, se for um grupo que ninguém fala, já aconteceu acho que uma vez isso, ninguém fala. Ah, a gente encerra aí, ninguém falou. Mas agora, se uma começa a falar, todo mundo vai e fala também. E isso é lindo de ver, gente. Porque essa é a força do grupo. É a força de um grupo que te liberta, não que te aprisiona. É, eu ir sozinha é difícil convencer outra a ir. É mais. É, pode ser mesmo. Ai, Deus, eu clico aqui, o negócio volta. Peraí. Então, a força de vontade, ela é mito, gente, né? Porque talvez o problema nunca tenha sido a sua falta de força de vontade, mas talvez você esteja tentando sustentar sozinho algo que precisa de apoio. E é isso que o Napoleão Hill vai falar. Qual é o primeiro passo para o sucesso, para você conquistar suas metas? É o grupo. Ele chama de mastermind. É um grupo que te liberta. É um grupo de pessoas que estejam ali no mesmo patamar, na mesma vibração, na mesma energia, com os mesmos desejos. Agora, se tiver um no grupo com pensamento negativo, porque a gente é assim também, a nossa pulsão de morte está ali. Né? Digamos que estamos aqui num grupo. Aí chega fulano e começa a falar, ai, porque hoje foi difícil, ai, como a vida tá difícil, ai, como... Aí pronto. Já ativa algo na gente que grande parte das pessoas vai, nossa, é verdade, hoje foi difícil mesmo, hoje não sei o quê. Já baixa a energia ali, já baixa a vibração, a pulsão de morte, aumenta e estagna ali o negócio do grupo. E aí, por que a gente faz isso? Porque a gente gosta de pertencer. Se a gente está em um grupo que só reclama, se nós não formos pessoas, que não é o caso aqui, mas se não formos pessoas extremamente conscientes, quando vê, você está reclamando. Vira hábito, é gostoso. Por quê? Porque se eu reclamar, eu pertenço. Eu dei aula por muitos anos. O que você mais vê em sala dos professores é o quê? Reclamação. Ah, a gente vai reclamar dos alunos, a gente vai reclamar do salário, a gente vai reclamar da coordenação. Quem não reclama não pertence. Essa é a realidade. Agora, se você está num grupo em que está todo mundo falando de coisa boa, inconscientemente você também vai ser levado a falar de coisas boas. Então, é isso o que o Napoleão traz como a base dessa escada que te leva a alcançar o sucesso. Um grupo. Ele fala que um grupo ele sempre vai ter mais força. E, gente, minha professora falava isso energeticamente, né? A Alessandra Tavares, ela falava isso energeticamente. E eu sempre percebi isso, a potência de um grupo. Né? Ela fala assim, um grupo, né? Agora pensando terapeuticamente mesmo, tá? Um trabalho terapêutico em grupo, ele vai muito mais rápido. Se você quer algo mais profundo, você vai no individual. Agora, para você ir mais longe, mais rápido, você vai em grupo, por conta da energia que é emanada do grupo, tá? Então, o grupo ele te faz ter esses saltos quânticos muito mais rápidos, tá? Bom, e aí a gente vai, né, para a questão da pulsão de vida. A gente volta para a questão da pulsão de vida, né? Quando o Rio ele fala,
né, sobre esse primeiro degrau para a gente ir para o sucesso, que é o mastermind, que é estarmos em grupo, em um grupo, né, que é harmonioso, que todo mundo quer a mesma coisa, que está harmônico, ok. Porém, ainda existe um ponto de partida que é necessário para que a gente atinja um tal objetivo, que é o que eu desejo. Aí ele fala muito sobre desejo e sobre impulso sexual. Essa é a palavra que ele chama. E eu chamo de pulsão de vida. O desejo, ele nada mais é do que pulsão de vida, tá? O impulso sexual que Napoleão Hill utiliza na obra dele, nada mais é do que pulsão de vida, do que moção pulsional, energia psíquica, tá? Então, é muito louco ler ele, porque você vai associando com psicanálise. É muito possível que ele tenha sido leitor de Freud, porque ele veio depois do Freud, tá? Então, eu acredito, sim, que ele tenha lido Freud. E talvez, assim como Bert Hellinger também não citou. Hum. E aí, gente, ele vai trazer assim, que a gente precisa do desejo para irmos mais longe, né? A energia do desejo, ela precisa existir para que a gente tenha esse impulso, que aí ele vai trazer que esse impulso vem dessa energia sexual, esse impulso para irmos realizar os nossos desejos, ou seja, nada mais é do que pulsão de vida. Ele vai trazer em outras palavras, né? Ele vai trazer como desejo. E eu falo para vocês, então, qual é o primeiro degrau que a gente precisa para alcançar um objetivo? Pulsão de vida, ou, no caso, desejo, tá? E aí, ele vai trazer uma coisa muito importante. Ele fala assim: porém, existe um ponto muito importante aqui. Desejar não é esperar. Então, eu sentar aqui e falar: eu desejo ir para a Índia. E tô aqui sentada esperando. Quando eu vou para a Índia? Nunca. Porque esperar para ele é passividade. Eu desejo, tô aqui esperando. Tô sendo totalmente passiva. Passividade total. Desejar é compromisso. Ou seja, a pulsão de vida, ela precisa ter ação, né? Pulsão de vida é uma energia, energia psíquica. E para isso ela precisa o quê? Dessa moção pulsional, desse movimento, né? A gente precisa de realização para alcançar um objetivo, tá? E aí ele vai falar que existem oito grandes motores humanos que nos levam a cumprir, né? A ter esse desejo de conquistar essa moção, na verdade, né? Então, ó, a gente sente o desejo, quero ir para a Índia, tá? Então, tem o primeiro ponto, desejo. Eu posso ficar passiva ou eu posso ir realizar esse desejo. O que que vai gerar essa energia? O que que vai transformar essa energia em ação para que eu, de fato, consiga realizar esse meu desejo de ir para a Índia? Para que eu não fique aqui só esperada, quando Deus preparar, eu vou para a Índia. E aí ele vai falar desses oito grandes motores humanos, que são o quê? Primeiro, autopreservação. Né? O que que é autopreservação? O desejo de manter a minha vida, que é aquilo que eu falei, acho que na primeira aula, eu acho que foi na primeira aula, que lembra que eu falei uma coisa assim, que a gente ficar esperando, a gente ficar nesse stand-by é muito pior do que a própria morte, né? A gente ficar repetindo é muito pior do que a própria morte. Por quê? Porque quando a gente tá. Não tô falando de morrer mesmo, tá? Eu tava falando da pulsão de morte. Porque quando a gente está repetindo, a gente não muda. Agora, quando a gente está com esse ímpeto de tipo assim, se eu não fizer agora, minha filha vai passar fome. Lembra que eu usei esse exemplo? Fulano vai passar fome, eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa. Eu preciso me movimentar para ganhar dinheiro, senão minha filha vai passar fome. E isso é autopreservação. Isso traz mudança. Agora, se eu estou no confortável ali da repetição, a gente não muda, tá? Então, a autopreservação, o desejo de não passar fome, de não morrer, de não deixar minha filha passar fome, isso traz mudança. É um dos grandes motores da humanidade. É aquilo que a gente pega. É quando a gente pega a minha função de vida
e pega ela e fala assim: opa, vem aqui que eu vou fazer você funcionar agora. Vem aqui que eu vou te colocar em ação. Foi na primeira aula, né? Eu não lembrava se era na primeira ou segunda, mas eu lembrava que eu tinha trago esse exemplo. Eita, peraí, gente, tá aqui. O nosso segundo é o amor. Então, o amor, ele também é um motor que faz com que a gente movimente, né, com que a gente vá para a vida, né? Ou seja, libido, né? Para Freud, o que mantém a gente ainda em sociedade, na verdade, vai ser mais o super-eu. Mas o amor seria o segundo aspecto depois do sentimento de culpa, tá? Que mantém a gente em sociedade. Terceiro, o desejo de reconhecimento. Então, sabe quando você faz tipo assim, ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou bem nesse trabalho aqui, porque eu tô louca para ser vista pelo meu chefe, eu quero ser reconhecida, eu quero que meu pai veja que eu sou boa o suficiente, eu quero que minha prima veja que não é só ela que consegue ir para a Índia, eu quero que minha amiga veja tal coisa, desejo de reconhecimento. É um grande motor também que faz a gente colocar a nossa energia em ação, tá? Quarto, prosperidade, ou seja, ir atrás de recursos financeiros, recursos materiais. Quinto, satisfação do ego, né? Ele escreve ego, eu prefiro eu, né? A satisfação do meu eu, da minha instância de personalidade, que é criada pelo quê? Pelo externo. Então, o que que é a satisfação do eu? É a minha satisfação real? Não, necessariamente. Na maioria das vezes, não. É aquele eu que se molda, né, de acordo com os padrões sociais e tipo assim, nossa, eu vou comprar o iPhone top para todo mundo ver que eu tenho um iPhone top. Péssimos, a maioria dos motores humanos aqui são péssimos, né? Mas tá tudo certo. Sexto, poder. E isso vai ser uma coisa muito importante para ele, tá? Porque quando a gente fala de poder, a gente tende a distorcer a palavra poder, tá? Qual é a distorção que a gente faz? E a gente pensa já em algo mais corrupto, em política e tudo mais. Aqui ele fala que quem tem poder consegue qualquer coisa, tá? Eu quero até ler, eu peguei. Ai, gente, saiu a página. Ele falou disso. Ai, ele fala disso no início do livro, quer ver? Deixa eu achar aqui para vocês, tá? Grifado. Aqui, ó. Vamos definir sucesso como poder com o qual uma pessoa pode conquistar tudo o que deseja sem violar o direito de outros, tá? Ou seja, para ele o poder é algo simplesmente muito importante. Por quê? Porque aonde a gente conquista absolutamente tudo, mas sem passar por cima de outras pessoas. Isso é poder para ele. Tá? Então, eu ter poder significa que eu vou ter o poder de melhorar a minha vida, de ajudar as pessoas que eu amo, de ajudar causas sociais. Isso é poder para ele. Sétimo, vingança. Um dos motores humanos também é a vingança. Ou seja, essa energia de, você vai ver agora. Você vai ver. Você acreditou que eu não ia conseguir tal coisa? Você vai ver. Eu vou fazer você engolir tudo que você falou. Isso também move a gente. Também é uma energia que faz a gente realizar coisas. Porém, ele vai falar que esses motores, tipo vingança, satisfação do ego, desejo de reconhecimento, esses motores, né? Quando a gente é movido a fazer realizações, a fazer ações, mudanças na nossa vida, que são baseados nesses motores aqui, a gente não vai longe, a gente não sustenta a mudança. E o que a gente quer aqui hoje é sustentar a mudança. Porque mudar, até que é fácil. Eu mudo 1, 2, 3 dias, um mês. Depois eu volto para o que eu era. O que a gente quer aqui hoje é o segredo para sustentar essa mudança, tá? E por último, a sexualidade, tá? No livro ele chama de impulso sexual. Né? Para Freud é o quê? Libido, moção libidinal, tá? Impulso sexual, energia de vida.
E essa pra gente vai ser a mais importante e pra ele também, tá? Ele passa assim umas 20, 30, 40 páginas só falando disso, tá? Do quanto a gente vai falar disso depois, do quanto essa energia sexual, se destinada para criação, ela move montanhas. Ela cria tudo o que você desejar. E Freud fala disso também em outras palavras, a gente já chega lá. Ou seja, a vontade de mudança só tem força quando existe um desejo sincero de mudar, e não porque deveríamos mudar, né? E não porque eu quero me vingar do fulano, não porque eu quero reconhecimento, tá? E talvez a pergunta mais importante seja: o que realmente move a sua vida hoje? Né? Eu quero que vocês pensem aí, o que realmente, o que de fato move a vida de vocês hoje, tá? Porque o super-eu, ele vai perguntar para você, o que você deveria fazer? O que eu deveria fazer? Ah, eu deveria, né, ter sucesso, eu deveria ter ir para a Índia, ter o iPhone, ter, como diz ali, quanto casa, carro, apartamento, né? Mas a pulsão de vida, nossa pulsão de vida real, ela pergunta pra gente assim: e o que você deseja construir? Não é o que você deveria fazer, porque o que você deveria fazer, todo mundo fala. A sociedade fala o que você deveria fazer, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua amiga, seu chefe. Mas o que você deseja construir? É aquilo que a gente falou ontem. Ontem, antes de ontem, não lembro. O que é sucesso para você? De verdade, fora dos padrões sociais. Ou o máximo que a gente consegue fora dos padrões sociais. O que você realmente quer para sua vida? Né? E aí eu te pergunto: você está esperando algo acontecer? Uma oportunidade aparecer? Ou você está realmente comprometido a fazer tudo que está ao seu alcance com as ferramentas que você tem hoje em mãos? Porque nem sempre a gente está comprometido de verdade, a gente já viu isso, né? Na nossa segunda aula. Quando a gente não está na autorresponsabilidade, a gente está no lugar de vítima, a gente fala que a gente quer mudar, mas lá no fundo a gente não quer e não estamos comprometidos com isso. E como diz o Rio, sem comprometimento não tem mudança, tá? E aí ele vai falar, né, desse mastermind, né, que é a influência da mente, desculpa, a influência do ambiente na nossa mente. Então, o poder da mente, para ele, é tudo. E hoje, né, pegando essa visão mais holística, literalmente, a gente não fala, né, de afirmação de cura, de elevar nossa vibração, de falar coisas boas e não sei o quê. É a mesma coisa em outras palavras, certo? E aí, ele traz uma coisa muito interessante no livro, que é quase assim, para mim, isso é bem holístico, ele fala assim: quem nunca saiu drenado de uma conversa? Quem nunca perdeu o entusiasmo convivendo com certas pessoas? Então, nossa, eu estava super animada de fazer esse projeto aqui com vocês hoje. Aí veio o fulano que mora comigo e falou assim: ai, credo, esse projeto não tá com nada. E você acha que alguém vai assistir? Ninguém vai assistir. Ninguém quer saber o que você tem para falar. Às vezes, gente, a pessoa fala brincando, não é maldade. Ou às vezes ela fala isso sem achar que ela vai te atingir, mas atinge. Muito difícil não atingir. Lá no nosso fundo, no nosso coração, na nossa alma, no nosso inconsciente, isso atinge. E vou falar uma coisa para vocês, vou fazer uma revelação. Eu sei que minha irmã não vai assistir mesmo. E tá tudo bem. Já passou, já falei isso para ela também. Uma vez, há muito tempo atrás, ela falou assim: foi uma das coisas que me distanciou também um pouco de falar de psicanálise. Ela é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, assim, é minha irmã. Ela é, tipo, o amor da minha vida. E, e ela falou assim, ai, que coisa chata, ninguém quer saber disso. Quem que quer saber disso? Ai, credo, para, você só fala de Freud, você só fala disso, coisa chata. Gente, ela falou isso. E de fato, pra ela é chata, ela não gosta, então tudo bem. Mas tem quem goste. Eu não tenho aqui vocês comigo hoje. E mesmo que não tivesse, eu gosto de falar. Vou falar nem que seja pra parede.
Só que isso me bloqueou bastante. Eu tive que trabalhar isso em terapia, fazer trabalho de ressentimento, liberação emocional. Mas aonde eu quero chegar aqui, isso realmente mexe com a gente. Principalmente quando vem de uma pessoa que a gente ama. Então, o que que a minha irmã estava sendo ali, apesar de ser uma pessoa que eu amo muito, o que que ela estava fazendo ali comigo naquele momento, há uns anos atrás? Ela estava sendo o grupo que aprisiona. E por amor e por querer pertencer, porque como eu falei para vocês, ela é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Meu pai que não me escute, mas primeiro é ela, depois meu pai e minha mãe. Essa é a realidade. O que que eu fiz? Eu fiquei quieta e nunca mais falei disso. Por um bom tempo, depois que eu voltei a falar. Então, assim, o que as pessoas, principalmente as pessoas que a gente ama, o que elas falam dói na gente. E, gente, eu não sou uma pessoa que não tem consciência disso. Eu tenho. Como eu falei pra vocês, eu faço terapia desde os 5 anos de idade. Eu tenho. E mesmo assim vai machucar. Ai, não, mas eu já perdoei, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, machuca sim, e tá tudo bem. A questão é o que eu escolho fazer com isso. Eu vou deixar isso me calar ou eu vou atrás de fazer o que eu realmente amo? Então, o ambiente, ele influencia a nossa mente. As pessoas influenciam a nossa energia de vida. Faz toda a diferença. E aqui eu quero trazer para vocês, ó, segundo o Rio, a falta de coordenação harmoniosa é a principal causa de praticamente todos os nossos fracassos. Ou seja, um grupo que te joga para baixo, que não tem harmonia. O meu celular doido falando sozinho aqui. Um grupo que me joga para baixo, que não tem harmonia, ele vai me levar ao fracasso. Ele vai me fazer parar de acreditar em mim, de parar de ir atrás do que eu quero. Ele pega a minha pulsão de vida, ó, e suga. E mais, um ambiente negativo interfere na química da mente. Gente, isso é neurológico. Eu viver em um ambiente negativo, com pessoas que só reclamam, com pessoas que te jogam para baixo, que nada do que você faz tá bom. Uma hora você chega a acreditar nisso. Mexe de fato com a nossa química cerebral. Pulsão de vida vai para onde? Lá para baixo. Portanto, nem sempre o problema é a nossa falta de capacidade. Às vezes você está estagnada, você não consegue realizar algo que você deseja na sua vida, não é por falta de capacidade, mas é por excesso de desarmonia das pessoas com que você convive, dos grupos aos quais você pertence, às vezes, e na maioria das vezes, só às vezes está dentro da nossa casa. Vamos pensar onde a gente mais fica hoje? No trabalho, depois em casa. Então, vamos começar a olhar principalmente para esses dois grupos. Eles são grupos que te levantam ou que te diminuem? Né? E aí, tem uma metáfora que o Rio usa no livro dele, né, para falar desse primeiro degrau, que é o mastermind, que é o grupo que te levanta, que é sensacional para a gente entender o que aumenta a nossa pulsão de vida, tá? Então, anotem aí, o que aumenta a nossa pulsão de vida, certo? É a metáfora do cérebro ser uma bateria, tá? Então, o que ele fala? Ele fala que assim, o nosso cérebro é uma bateria, certo? E aí, eu tô aqui com vocês, tô fazendo o que eu amo, né? Todas as críticas que eu possa receber aqui, eu sei que vão ser críticas construtivas, certo? Porque as críticas construtivas, elas também ajudam a gente a crescer. Crítica faz parte. O problema é como ela vem. Ela vem tipo, nossa, Isa, achei que você, né, não explicou direito tal ponto ali. Ou ela vem tipo, ai, ninguém quer saber disso, coisa chata. Quem quer saber de Freud? Entende? Uma crítica te levanta, a outra te diminui, te abaixa, te apaga, tá? E aí ele vai falar então que o nosso cérebro, ele é como uma bateria, tá? E aí, digamos que eu tô aqui, que minha irmã falou isso para mim agora, a minha bateria fez o quê? Foi para baixo. Quando eu falo bateria, saibam que eu estou falando de pulsão de vida, tá? Minha pulsão de vida foi para baixo. Aí
Eu, tipo assim, ai, tô desanimada, chama uma amiga minha para tomar um sorvete. Uma amiga que é, cara, vamos dizer que é a amiga que me deu esses livros. Que graças a Deus as críticas dela são sempre construtivas, nosso relacionamento é extremamente construtivo e ela só me levanta. Aí eu vou lá tomar um sorvete com a minha amiga e ela começa, não, vai lá, faz, eu quero te ouvir, eu vou estar lá te aplaudindo, que isso, que aquilo. O que a minha bateria, ou seja, a minha pulsão de vida faz? Aumenta, eleva. Ou seja, qual é a primeira chave para gente aumentar a nossa pulsão de vida? Pessoas, grupos, mas grupos que trazem para você críticas construtivas, que te levantam, que na hora que você tá mal, não vai ali pisar em cachorro morto. Vai te falar, não, Isa, mas você é muito boa, vai lá, continua. Olha, você faz isso muito bem, você vai conseguir. Isso, gente, é ser de fato humano. A pessoa que vai e chuta cachorro morto, como a gente disse aqui agora, ela é a pessoa que a pulsão de morte dela tá muito mais alta, ela tá esbanjando destruição, agressividade por aí. Então, a bateria, que é a nossa pulsão de vida, ela precisa ser alimentada por outras pessoas que também estão com a pulsão de vida delas lá em cima. E aí vai ser muito fácil de vocês saberem, gente. Quando vocês perceberem que vocês estão em um ambiente com pessoas que só reclamam, que nada tá bom, que te diminui, e já sai. Esse ambiente aí tá carregado de pulsão de morte. Agora, você encontra com pessoas que, tipo, nossa, que dia bonito, aí tá chovendo, mas nossa, a gente tava precisando de chuva. Tá frio, mas né, o frio é importante. É importante a gente ter todas as estações do ano. A pessoa que consegue, apesar de tudo, olhar para as coisas boas, significa aquela positividade tóxica? Não é isso, não é disso que estamos falando. Tá? Mas a pessoa que, apesar de tudo, consegue ver. Claro que às vezes a gente vai ter momentos que a gente vai falar, putz, eu só quero desabafar e reclamar com a minha amiga agora. Tá tudo certo. Mas isso vai ser um momento com uma pessoa que, se a pulsão de vida dela estiver alta, ela não vai reclamar com você, ela vai te ouvir, ela vai deixar você esvaziar o seu copo, falar tudo que você tem que fazer, mas ela vai olhar o lado bom e vai falar: não, amiga, vamos lá, eu te ajudo. Essa é a diferença. É assim que a gente aumenta a nossa pulsão de vida com outras pessoas que recarreguem a nossa bateria e que a gente possa ser a recarga da bateria dos outros também. Tá fazendo sentido, gente? Me fala, vocês estão muito quietinhos, eu fico preocupada. Bom, esse é o primeiro degrau para o triunfo. Então, segundo o Napoleão Hill, tá? Ele fala que duas ou mais mentes trabalhando em perfeita harmonia e coordenação geram poder em abundância. Lembra que o poder para ele é o quê? É conseguir alcançar tudo que vocês desejam sem passar por cima de ninguém, tá? E aí, então, para ele, esse primeiro degrau é esse mastermind, né? Esse grupo que te liberta, que te faz crescer. Ele chama esse grupo de mastermind, tá? Então, ó, o que é um mastermind? Não é apenas um grupo, não é apenas amizade, não é apenas companhia. É um ambiente onde existe harmonia, propósito, responsabilidade e fortalecimento mútuo. Pessoas que buscam a mesma coisa, tá? O quê? Crescer. Pode ser que eu esteja buscando agora a viagem para a Índia, a fulana esteja buscando, sei lá, ficar feliz com ela mesma, a outra esteja buscando um carro. Mas qual que é o nosso objetivo em comum? Crescermos juntas, evoluir, ficar bem, aumentar a nossa pulsão de vida, tá? Portanto, a necessidade de pertencimento pode nos levar a grupos de submissão ou a grupos de evolução e transformação. Então, o pertencimento ele existe, vai continuar para sempre, ele é importante. Mas o que é a minha escolha? Qual vai ser a minha escolha? Pertencer a esses grupos que me diminuem ou pertencer a grupos de evolução e transformação? A escolha só depende de mim. Muita informação, estou processando. Tá.
É aquilo, né? Tipo assim, são só 4 aulas, acaba sendo uma enxurrada mesmo. Mas vamos lá, vai ficar gravado. Qualquer coisa vocês. Opa, passou muito. Qualquer coisa vocês vão processando, vão anotando e vão assistindo novamente depois. Bom, então, resumindo, né? Os grupos que nos aprisionam e os grupos que nos libertam, tá? Então, a gente tem, de um lado, os grupos que nos aprisionam, que é o que? A massa do Freud, que a gente estudou ontem, né? Que são grupos em que nós precisamos nos submeter, precisamos estar nesse lugar de submissão, né? Ou seja, falando a nossa língua, sermos amados, né? Me diminuir para ser amada, me diminuir para caber, não conseguir colocar limite. Então, se eu tô numa relação em que eu não posso ser eu para ser amada, eu tenho medo de falar algo para aquela pessoa por medo dele me rejeitar, dele me abandonar, ou seja lá o quê, eu estou em um grupo que me aprisiona. E, gente, quando eu falo grupo, né, tanto para o Freud, não, né, para Napoleão Hill, pode ser 2 pessoas, tá? Não precisa ser mais que isso, né? Até tem a frase aqui, ó, 2 ou mais mentes trabalhando em perfeita harmonia, tá? Então, quando eu tô numa relação assim, eu estou numa relação de prisão, de submissão, de repetição, de pulsão de morte, de perda de autonomia, de medo de exclusão, de dissolução do meu desejo, tá? Ou seja, o pertencimento é um pertencimento inconsciente, é um pertencimento de submissão, de me anular para caber, tá? Já o mastermind do Napoleão Hill é um pertencimento de cooperação, de crescimento, de responsabilidade, de fortalecimento da autonomia e de expansão do desejo, tá? Ou seja, é um pertencimento consciente. Eu tô entrando nesse grupo não só para ser amada. Claro que eu quero ser amada também, mas não só para ser amada. Eu estou entrando nesse grupo porque aqui eu sei que essas pessoas também querem evoluir, porque eu sei que a pulsão de vida delas está mais alta e eu sei que eu posso falar um não para essa pessoa sem ser rejeitada. Ela pode até ficar frustrada, mas ela vai saber lidar com isso. Eu não vou ser rejeitada. Bom, e aí ele vai trazer um ponto muito legal que ele fala que é, né, essa união de mentes, né? É a química de 2 ou mais pessoas estarem juntas, né? A chave do triunfo, do sucesso é muito importante nesse grupo, por quê? Porque ele vai falar que quando existem 2 ou mais pessoas juntas, unidas, pensando em conjunto, isso leva a gente a ter muito mais insight, leva a gente a ter ideias maravilhosas. Ele fala que a gente cria a partir disso uma terceira mente, né? Então, tem a minha mente, tem a de cada uma de vocês aqui, e a gente forma uma mente coletiva, onde eu estou trazendo pontos aqui para vocês, e digamos que se eu abrisse isso aqui, com certeza vocês teriam muito a contribuir. E a gente ia chegar num lugar muito maior do que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, porque a gente ia construir isso juntas. É como se tivesse uma alma coletiva de crescimento, né? Ele fala uma inteligência coletiva, uma criatividade ampliada, uma esperança renovada. E aí ele vai falar assim que as pessoas que são muito antissociais, que gostam muito de ficar sozinhas o tempo todo, precisam tomar cuidado também, porque às vezes isso também é uma privação de acessar essa alma coletiva de expansão, de crescimento. Ah, tá tudo certo comigo, já fiz terapia, não sei o quê. Mas eu vivo sozinha. Eu não tenho com quem fazer essa troca. E nem quero, nem quero. Tem gente que não quer, e tá tudo bem. Mas será que não é esse desejo de não querer que não te permite expandir? E aí, gente, eu vou trazer uma coisa agora que não tem nada a ver. Mas eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui também gosta dessa parte holística, então eu vou trazer. Eu não trabalho com isso, mas eu acho surreal, porque eu vou ligando vários pontos, né? Vou conectando várias áreas, várias técnicas, várias terapêuticas. Eu tenho uma amiga que ela
ela trabalha com um negócio que provavelmente talvez vocês já conheçam, que se chama desenho humano. Vocês já ouviram falar? É um mapa energético. Ai, gente, eu não trabalho com isso, então eu não sei explicar. Mas assim, é um mapa da nossa energia. Por exemplo, eu trabalho com o plano de alma. O plano de alma, ele mostra o seu propósito aqui, o que você veio fazer nessa vida. Agora, o Human Design, né, o desenho humano, ele mostra como você funciona, como a sua energia funciona. É muito legal. E aí tem os centros energéticos lá, então tem uns que a gente tem que são centros definidos, os outros são indefinidos. E é muito legal, porque aí vai num ponto que, para mim, meio que prova até o que o Napoleão Hill está falando. Por quê? Quem tem o coronário indefinido, aberto, né, que, por exemplo, é o meu caso, é como se a gente tivesse uma capacidade de captar, né, vários pensamentos de outras pessoas sem nem perceber, tá? E aí, eu lembro que ela falou, quando ela fez o meu, ela falou que eu tinha esse negócio, né? Eu tinha o meu centro, o coronário indefinido, coronário aberto. E aí, quando eu vou construir as coisas, quando eu vou fazer projetos e tudo mais, normalmente é muito interessante eu ir para lugares que tenham pessoas, porque a gente cria essa terceira mente coletiva. Eu vou receber insights, né? Eu vou receber coisas que não necessariamente são minhas. E diferente de quem tem esse centro fechado, né? Ela vai ter ali o coronário dela, vão vir os insights dela, mas as pessoas que têm esse coronário aberto, elas recebem dessa mente coletiva. Elas recebem esses insights. Viajei aqui agora, mas eu achei isso surreal, muito legal. É só para contar uma coisa que eu nem sei contar direito. É muito, muito interessante. É bem bacana. E eu nem sei explicar, gente, mas tá aí. Bom, onde eu tava? Me perdi. E aí, gente, né, associando aqui a minha área, né? Porque eu não sou leitora de desenho humano, mas associando a minha área, que é a psicanálise, né? Freud vai chamar isso de quê? De sublimação. Sublimar a pulsão. Né? Freud não fala de inconsciente coletivo, né? Tanto que ele tem uma briga com um dos seus maiores discípulos, que é Jung, né? O criador da análise da psicologia analítica, né? Então tem a psicanálise junguiana, tá? Que surgiu da base freudiana, mas depois Jung vai para esse lugar mais de inconsciente coletivo. Freud não acredita em um inconsciente coletivo, tá? Aqui a gente vai olhar para isso. Eu acredito que existe um inconsciente coletivo, mas Freud não acredita. E a gente vai ver isso. Eita, peraí. A gente vai ver essa parte do Freud, a gente vai associar isso à sublimação. O que é sublimação para Freud? Então, a gente tem essa energia de pulsão de vida, certo? Que o Napoleão Hill chama de impulso sexual, tá? Esse impulso sexual vai levar a gente a construir coisas na nossa vida, né? Napoleão Hill fala que um dos motores, lembra, um dos maiores motores de energia, de ação para a gente ir realizar é o impulso sexual, tá? Ou seja, para a gente é libido, né? Para a gente na psicanálise é libido, é energia de vida, tá? É pulsão de vida, certo? Só que tá, a pulsão de vida tá lá. E aí? Se ela é de fato uma energia sexual, porque ela é uma energia libidinal, o que eu faço para pegar ela e levar para ação? Eu sublimo ela. Gente, Freud vai falar muito sobre literatura, né? Sobre arte. Ele vai falar que as maiores obras de arte, as maiores literaturas vêm de pessoas que têm a pulsão de vida muito alta. Então, eu tô sentindo, e agora falando em uma forma de como funciona o nosso sistema psíquico, tá? Então, eu tô sentindo esse desejo, essa pulsão de vida alta. Essa energia, ela me incomoda, seja ela boa ou não, né? Porque a gente precisa, o nosso sistema psíquico, ele tende a quê? A descarregar energia. Se ela tá muito alta, o que eu preciso fazer? Descarregar energia. E aí, eu posso descarregar de várias formas. Uma delas é indo pro ato sexual. Porém, o que eu vou fazer com essa energia? Que tá ali latente, essa energia de vida, de tipo, quero viajar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, construir.
Eu vou sublimar, eu vou transformar em música. Você não vê que tem muita gente, muitos poetas que transformam a sua dor em poema, em poesia, em obra de arte? Tá sublimando a pulsão de morte. Aqui a gente quer. Que bom, né? Tá dando um lugar bonito para essa pulsão. Aqui a gente quer o quê? A gente quer sublimar a nossa pulsão de vida. Pegar essa energia, que o Napoleão Hill chama de impulso sexual, Freud chama de libido, de pulsão de vida, pegar essa energia e transformar em projeto, em impulso de criação, ir lá e criar um projeto novo, ir lá e criar, sei lá, o que vocês quiserem criar. Né? E transformar essa energia em obra. E muita gente faz o quê? Transforma em filho também, tá tudo certo. Cada um vai transformar o que quiser. A importância é o quê? Realizar. É jogar essa energia para ação, para jogo. Tá? Então, sublimar é transformar a pulsão de vida em ação. E aí a gente entra numa questão que o autocontrole ele não é repressão, o autocontrole é direção, é proteger aquilo que você deseja construir. Eu vou falar muito rapidamente disso, tá? Mas o que ele vai falar sobre o autocontrole? O autocontrole vai ser um dos degraus para a gente chegar lá, né? Chegar no objetivo que a gente quer alcançar, tá? Freud chama o autocontrole de repressão. O Rio não, tá? Ele fala que autocontrole é direção. E eu acredito no equilíbrio entre os dois. Acredito que autocontrole é repressão, sim, mas às vezes a gente precisa reprimir, senão a gente não estaria em sociedade, né? Faz parte da repressão. Só que aí ele chega num ponto muito crucial. Anotem isso aí, que não tem no slide. Algo muito, muito importante. Ele vai falar de três destinos da nossa energia que a gente precisa equilibrar e que nos sabotam muito. As nossas compulsões. Freud vai falar de compulsão também, mas não vai dar para eu entrar aqui hoje. E as nossas compulsões, por exemplo, compulsões alimentares, compulsão por jogos, por álcool, por drogas. Então não são três, são quatro, né? A gente precisa ter esse autocontrole, porque isso sabota a nossa subida ao sucesso, porque vai muita energia psíquica aí. Agora falando da psicanálise, né, do ponto de vista psicanalítico, vai muita energia psíquica aí. Se eu não controlo essa energia psíquica, eu vou fazer o quê? Eu vou comer muito, eu vou usar droga, eu vou tomar álcool, né? Eu vou comprar excessivamente. Essa é uma energia que, ao invés de ser destinada à criação de uma ação, de um projeto, ela vai ser destinada a essa compulsão, tá? Então, o autocontrole é um dos degraus para a gente alcançar o que a gente quer. Ele é muito importante. E aí, eu trago um exercício para vocês, tá? Deixa eu ver que horas são, para ver se eu vou deixar vocês fazerem agora ou depois. Não, gente, a gente já passou do horário, ainda tem umas coisas aqui por falar. Então, depois, gente do céu, eu comecei certinho no horário e depois estava indo, né? Ai, faz parte, faz parte. Depois eu vou mandar lá no grupo também para vocês fazerem esse exercício. Compulsão por série. Também, qualquer tipo de compulsão, Marília. Qualquer tipo de compulsão é uma energia que, ao invés da gente destinar para ação, para essa criação da vida que a gente quer, a gente está destinando para isso que está tomando a nossa energia. Então, precisa de equilíbrio, tá? Qualquer tipo de compulsão, gente. Ele não fala de série, porque na época que ele escreveu não tinha série, né? Mas qualquer tipo de compulsão. Triste, muito triste mesmo. Aí, gente, o exercício. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever. Quem fortalece a minha pulsão de vida? Né? Pensando nesses grupos que a gente conversou, quem fortalece a minha pulsão de vida? Quem drena a minha energia? Quais ambientes me expandem? Quais ambientes me diminuem? Que tipo de pertencimento eu quero construir daqui para frente? Tá? Então vocês vão fazer isso depois. Eu vou mandar a foto para vocês, né? E aqui o nosso ponto principal é a consciência, ela revela o caminho, né? A gente olhou tudo isso aqui e a gente entendeu o quê? A consciência, né? A gente
ter essa consciência sobre a nossa pulsão de vida, de morte, nossa criança ferida, nosso super-eu, as prisões externas, internas, os grupos. Ter essa consciência revela o nosso caminho. Ter a consciência do que a gente quer revela o nosso caminho. Porém, o desejo faz com que a gente coloque os pés no chão para começar a andar, para começar a realizar, né? O desejo é um caso, essa moção, essa sublimação da pulsão sexual, como diria Freud. Porém, é o ambiente que a gente tá que sustenta a transformação, porque senão essa transformação ela não dá conta. É por isso que a gente para e começa, para e começa, para e começa. Eu tenho força de vontade, eu quero ir para academia todo dia. Mas tá difícil, porque eu não tenho companhia. Eu não sou uma pessoa que consegue ir pra academia sozinha. Consigo fazer outras coisas sozinha, pra academia não. E se um monte de pessoa fosse comigo pra academia? Eu ia me inspirar muito mais. Muito mais. Eita, por que que não tá mudando? Peraí. Aí eu trago essa reflexão para vocês. Já pensou que talvez você nunca tenha precisado se tornar alguém diferente? Talvez você só precisava, né, de condições para florescer. É porque eu tenho certeza que a maioria que está aqui comigo hoje ficava ali pensando, matutando, tipo, ai, gente, não, eu não devo ser boa o suficiente, eu não tô conseguindo fazer isso sozinha, eu não tenho força de vontade. Ah, e ficava se martirizando ali, o super eu aqui, ó, martirizando vocês. Quem não? Na verdade, vocês só precisavam dessas condições. É muito, né? A gente faz isso mesmo. Na verdade, a gente só precisava de condições para florescer. Ou seja, para sustentar de pessoas realmente com pulsão de vida alta, para sustentar a nossa pulsão também. Para que a gente conseguisse, de fato, implementar essas ações, essas mudanças na nossa vida. Então, o ser humano, ele não foi feito para viver sem pertencimento, tá? Mas autonomia, poder escolher, né? Lembra que a gente falou de autonomia? O que que é autonomia? É você conseguir ir para a vida com as ferramentas que você tem hoje e fazer o que você pode hoje em direção à vida que você quer, tá? Então, mas autonomia é poder escolher conscientemente os grupos que fortalecem o seu desejo de viver a vida que você merece e sabe que nasceu para construir. Isso é autonomia, tá? Isso é autonomia. E aí, eu quero trazer para vocês, né? Eu falei que eu estava criando uma coisa muito especial, e de fato criei mesmo. Peguei toda essa minha energia de pulsão de vida, essa minha energia libidinal, essa minha emoção sexual, e transformei isso em uma jornada, a jornada da autonomia. Então, eu queria apresentá-la para vocês agora. Tá, agradeço de vocês terem ficado até aqui comigo. Sei que a gente já passou do horário, mas eu que do fundo do meu coração, com muito, muito, muito carinho, com muito amor, pensando em todas nós, né? Pensando em um grupo, esse mastermind que é o primeiro caminho dessa transformação, tá? E foi por isso que eu criei essa jornada da autonomia, que vai ser baseada, né, nesses meus estudos loucos de psicanálise e Napoleão Hill. A jornada da autonomia, gente, ela é uma jornada de transformação e sustentação. Não é para pessoas que querem ficar passando a mão na cabeça, não é para quem quer terapia só ficar falando, não. Aí vocês vão buscar terapia. Isso é para quem quer agir, para quem quer ir para a transformação. É um caminho que vocês vão ter o passo a passo de transformação e vamos ter o mais importante, o grupo de sustentação, para que a gente consiga colocar essas mudanças e transformações na nossa vida, tá? Então, é uma jornada linda que nasceu com a base teórica. Vocês veem que eu tenho muita base teórica de psicanálise, unindo, né, com as mudanças que eu fiz na minha própria vida, a partir dessas obras que eu rejeitava e recusava, do Napoleão Hill, que hoje eu adoro. Sou muito grata à minha amiga. E a partir de toda a experimentação que eu também fiz, né, além da minha própria vida na clínica, com as pessoas que eu atendi, tá? Então, disso surgiu a
Psicanálise em Ação, a jornada da autonomia que eu estou trazendo aqui com todo o meu carinho, que saiu da minha mente, do meu ventre para vocês. A minha criação. O que é a jornada da autonomia, gente? É um acompanhamento, né? Uma jornada em grupo, é um acompanhamento de 5 meses. Nossa, 5 meses? Sim, gente, 5 meses. Por quê? Qual é o tempo que leva para a gente mudar, para a gente colocar as coisas em prática, para a gente colocar as coisas em ação? Não é de um dia para o outro. Porque aí, para quem quer milagre, não é essa jornada, gente, tá? Essa jornada é para quem está disposto a mudar a própria vida, a seguir esse passo a passo, que é literalmente um passo a passo que eu fiz, tá? Durante esses anos lendo esses livros. Cada um tem um hobby, né? Esse é o meu. E eu vou trazer isso para vocês nessa jornada, tá? Então, para quem é a jornada da autonomia? Para quem sabe o que precisa fazer, mas não consegue agir. Para quem já fez terapia, cursos, processos de autoconhecimento, mas mesmo assim continua repetindo esses padrões. Para quem deseja mudanças concretas na vida, seja afetiva, profissional, financeira, pessoal, qualquer outra área. Para quem quer um objetivo. Aqui a gente vai ter que ter um objetivo a ser atingido, certo? Para quem está cansado de apenas entender e quer finalmente começar a construir. Porque eu sei que todo mundo aqui já faz terapia há muitos anos. Então, é para quem já, tipo assim, cara, eu já sei o que está acontecendo comigo. Eu sei, mas agora eu preciso agir. Tá? Não vai ser uma jornada em que eu vou ser ali a terapeuta de vocês. Não. Eu vou estar nesse lugar de professora, de mentora, que vai ajudar a esse grupo se sustentar para a gente conseguir colocar em prática o que precisa ser colocado em prática, tá? Mas, principalmente, essa jornada é para quem realmente está disposto a fazer o que é preciso. Não é milagre. Eu vou fazer o meu papel de 50%, vocês vão pegar os 50% de vocês, tá? Bom, isso eu já falei, né? Não é milagre. É para quem quer assumir a responsabilidade pela própria vida e transformar pequenas ações em mudanças concretas. Se é isso que você procura, essa jornada é para você. Como que vai funcionar a jornada, gente? Estou muito animada. Vão ser 5 meses de acompanhamento, né? Teremos, no total, serão 22 encontros pelo Zoom, toda quarta-feira, à noite, às 20 horas. E claro que qualquer coisa, dependendo do tamanho do grupo, eu não quero que seja um grupo grande, mas dependendo da quantidade de pessoas, a gente pode ajustar também dias e horários, dependendo se não for tanta gente, tá? Então, ele inicia agora no dia 24 de junho e termina no dia 18 do 11. Claro que eu sei que como é bastante tempo, né, 5 semanas, 22 encontros é bastante tempo, uma vez ou outra eu sei que não dá para todo mundo estar presente, então eu deixo as aulas gravadas, né? Então são aulas que a gente vai ter esse passo a passo, tá? Além desses encontros ao vivo, eu vou fazer uma comunidade para gente que se chama Aliança de Crescimento, que vai ser o nosso mastermind, que é isso que vai sustentar a nossa mudança, que é isso que vai aumentar a nossa função de vida. Pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, tá? Por isso que ela é em grupo. Ah, funciona sozinho? Se o primeiro degrau tá em grupo, por que eu vou fazer um negócio sozinho, gente? Não faz sentido nenhum. Então, esse é o objetivo, fazer um grupo, tá? Bônus, para quem se inscrever na jornada ainda vai ganhar um bônus, tá? Você vai ganhar um plano de ação totalmente individualizado para você, que vai ser desenvolvido por mim, tá? Plano de ação, de acordo com o que você dá conta de fazer também, óbvio, né? Do seu tempo, da sua disponibilidade, tá? Para você colocar em prática, tá? E aí, o valor que você está recebendo, gente, né? Vamos olhar de forma prática. Hoje, uma sessão individual comigo, lógico que varia de atendimento para atendimento, mas em média, ela vale R$ 200, tá? Ou seja, 22 encontros daria R$ 4.400, certo? Fora a aliança de crescimento, né? A aliança de crescimento, que é essa comunidade, que é o que vai sustentar a nossa bateria psíquica, não tem preço, né? É um valor inestimável, né? Pessoas que querem as mesmas coisas, certo? E ainda o plano de ação individualizado, tá?
No início do ano, eu vendi um produto que se chamava Caminhos 2026, em que eu fazia isso. Eu fazia um plano de ação individualizado para a meta da pessoa desse ano. E eu cobrava R$ 1.000. Ou seja, o valor real da jornada da autonomia é de R$ 5.400. É isso que vale. Porém, claro que não vai ser esse o valor, porque estamos em grupo. Isso é o mais legal, é o mais interessante e óbvio que eu vou estar recebendo muito desse grupo também. Eu também quero ir para academia todo dia, gente. Quem que vai para academia todo dia comigo? Portanto, o investimento desse grupo não vai ser de R$ 5.400, tá? O valor vai depender da forma de pagamento. Ele pode ser pago mensalmente, tá? Ficando R$ 233 por mês, tá? Com tudo isso que a gente conversou. Pode ser R$ 985 à vista ou R$ 1.000 no cartão, 5 parcelas de 200. Ou seja, gente, praticamente, principalmente se você fechar o valor à vista, sai menos do que uma sessão mensal comigo, certo? E a gente vai estar em grupo. Tá tudo já preparado, estruturado, tá lindo, maravilhoso. E eu ainda tenho um bônus para vocês, né? E eu tenho aí um presente especial para quem estiver realmente comprometido, para quem estiver disposto de fato a participar disso e falar: não, chega, essa é a hora de mudar minha vida, vou com medo mesmo, tá? Para quem decidir isso nas próximas 48 horas, tá? Só vale para quem decidir isso nas próximas 48 horas, decidir que vamos junto, vamos começar e se inscrever. Ainda vai ganhar uma sessão individual comigo de 50 minutos. O que será feito nessa sessão? Depende, tá? Não é tipo, para todo mundo eu vou fazer uma coisa. Não. Vai de acordo com a sua necessidade. A gente vai olhar para o seu objetivo. De acordo com o seu objetivo, eu já vou ter uma noção do que acontecer, do que precisa acontecer para trazer desbloqueios para sua vida. E aí, quem se inscrever em 48 horas vai ter essa sessão de 50 minutos comigo, vai ganhar essa sessão, tá? Isso é um presente meu para quem realmente está comprometido e quer mudar. A gente vai mudar. Eu sei que esse investimento para algumas pessoas, né? Ele pode ser assim, por mais que não seja o valor praticamente de uma sessão, que seja uma sessão por mês, eu sei que isso ainda pode ser pesado para algumas pessoas, tá? Mas aí a pergunta que eu te faço é: aonde você quer estar daqui 5 meses? Será que você vai conseguir adiar isso por mais 5 meses? 5 meses vai passar de qualquer jeito. Você entrando nesse mastermind, você entrando nessa jornada aqui comigo ou não. Então, a decisão real é onde você quer estar quando o novembro chegar, gente. Você quer estar passando pelos mesmos problemas que você está hoje? Lembra o que a gente viu ontem sobre o grupo? O grupo é poderoso. Então, escolha em quais grupos você quer pertencer. Escolha as mudanças que você quer para sua vida, tá? Então, eu agradeço de coração por vocês estarem comigo nessa jornada. De coração mesmo, tá? Muito, muito, muito obrigada. Agradeço a atenção até aqui. Fica o convite para vocês. Eu vou mandar um PDF com tudo isso bonitinho, explicando sobre a jornada, sobre o presente especial para quem fechar nas próximas 48 horas. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu abro as inscrições, certo? E aí vocês têm 48 horas, a partir do momento em que eu mandar hoje. Então, até sexta-noite, vocês têm até sexta-noite para se inscrever no grupo e ganhar esse presente especial. Dúvidas, gente? Me falem. Se vocês têm dúvidas, eu criei isso com todo amor e carinho. Graças a Deus, conhecimento não me falta só esse mastermind, esse grupo para a gente ir para frente, gente. Quero saber o que vocês acharam. Gratidão, Marília, gratidão. Espero que esse conteúdo tenha ajudado muito vocês, tá? Independente de vocês participarem dessa jornada ou não, levem isso para a vida de vocês. Quais são os grupos que eu estou hoje? Eles me fazem crescer ou me fazem diminuir? Eles aumentam a minha pulsão de vida ou diminuem a minha pulsão de vida? Eu acho que isso é algo que todo mundo tem que levar para a vida. Gente, muito, muito obrigada. Agradeço. Para mim foi incrível. Espero que tenha sido tão incrível quanto para vocês, tá? De coração mesmo. E espero ver vocês
nessa jornada, gente. Bora mudar a vida! Eu amei, me fez pensar em muitas coisas. Que bom, Lígia. Muito, muito obrigada. Gratidão, Jaque, por você estar aqui comigo todos os dias. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada pela dedicação de vocês também de estarem aqui comigo. Boa noite. Um beijo no coração de vocês e até mais.